Vamos lá. Bem-vindo ao PMEcast, edição Ponto de Virada. Hoje eu trago dois amigos aqui que eu gosto demais, assim, aprendi a gostar há pouco tempo, né? São amigos novos, assim, eu conheci há pouquíssimo tempo, assim, a Érica e o Sérgio. Aqui tem que ter um parênteses aqui, eu tenho que fazer uma introdução aqui. Por que eles estão aqui, né? Assim, foi engraçado, porque meu filho mais velho começou a fazer jiu-jitsu, né? Aí ele foi para academia, começou a treinar lá. Ele foi muito bem recebido pelo Sérgio e pela Érica. Assim, o carinho que vocês receberam, o João, foi um negócio incrível. E de graça, assim. Né? De vez em quando o João faltava, a gente ia lá. E o João não vem hoje? Tal, não sei o que, tal. Um carinho, uma atenção, um cuidado, tal. Aí meu pequeno também foi. O Pedro também foi fazer jiu-jitsu. Carinho, atenção, de novo pro Pedro, né? E aí eu, depois de muito tempo, de muito insistirem, isso aí até uma outra história engraçada e longa também, depois de insistirem, resolvi entrar também. E também foi recebido com muito carinho e também muito bem acolhido, com uma atenção danada. Já no primeiro treino eu machuquei, o Sérgio foi lá, falou, não, peraí, vamos fazer um treino mais devagar aqui e tal, não sei o quê. Então um carinho, uma atenção. E aí no meio do caminho descubro que eles têm uma empresa que eles vão contar aqui do que é. Falei, caramba, ainda são empreendedores ainda. Então assim, a minha admiração começou lá no tatame, né? De ver a postura de vocês. E admiração mesmo, tá? Assim, quando eu cheguei, a Érica veio bater papo, tudo assim, pô, muito legal, tá? Pô, o Sérgio faixa preta lá no canto, lá, tal, né? Pô, faz cara feia, Sérgio, pra gente ver assim, cara lá, tal. Falei, pô, tem, né? E respeitar o cara, bicho. Pô, faixa preta lá. Pô, vem o cara, um doce, super gente boa, conversando, fazendo graça, deixando todo mundo à vontade. Pô, eu me sinto em casa. Então, assim, a minha admiração por vocês é muito grande, tenho certeza disso, tá? Aí eu trouxe os dois aqui para bater papo aqui. Tudo bom, Érica? Tudo bom, Sérgio? Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo bem. Prazer, é um prazer estar aqui. O prazer é meu. Por aqui também tudo em paz. É um prazer enorme fazer parte desse podcast, falar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, conversar não só com você, mas com os nossos observadores, aí, os nossos ouvintes. A gente espera poder fazer o melhor aí para contribuir um pouquinho, não só com a nossa história, mas com a sua história que está assistindo a gente aí, né? Talvez em alguns momentos difíceis que já tenha passado, esteja passando, e a gente vai trocar essa experiência da melhor forma possível. Show. Deixa eu perguntar uma coisa. Érica, o que você faz hoje? O que você tem hoje? Conta para mim. Hoje eu tenho uma empresa de imigração que já funciona, já estou nessa área de imigração há 13 anos, vai fazer agora em março 13 anos, e faço curso de faculdade mesmo, biomedicina, que não tem nada a ver com a área de imigração. Caramba, mas biomédica? Porque a minha primeira empresa foi na área de estética, a primeira empresa que eu tive na vida foi na área de estética. Quanto tempo atrás, mais ou menos? Foi em 2007. Não tem idade de ninguém, não, tá? Assim. Não tem problema em dizer idade. Quando? A primeira empresa foi em 2007. 2007. Aí tinha uma empresa de estética. De estética, que era um spa, era um day spa em Portugal, que eu morei lá. Que legal. Eu morei quase 20 anos em Portugal, mas em idas e vindas eu fiquei direto lá, foram 11 anos. Entendi. 11 anos que eu fiquei direto, vindo ao Brasil só de férias. Sim. E morando no Brasil e morando lá, ao todo dá quase 20 anos. Então, em 2007, eu decidi abrir uma empresa lá, sem experiência nenhuma na área de empreendedorismo, nenhuma. Obviamente que não fiquei aberta, que como todo empresário inexperiente, que se mete em coisas assim, sabe dos riscos, né? Que tudo é risco. Eu quebrei, fiquei 2 anos só com o spa aberto, porque... Mas deixa eu perguntar uma coisa antes de você contar que quebrou. Sim. Mas como é que foi a decisão de montar o spa? Assim, o spa, você frequentava o spa? Assim, Sim, eu sempre gostei de estética, sempre. Aí você falou, pô, eu acho que um dia eu vou montar um spa. Eu tô perguntando isso porque eu conheci um cara um tempo atrás e falou assim, vamos montar um restaurante.
Eu falei, que legal, o que você entende de restaurante? Ele falou, só comer, só vou, como, bem. Eu falei, vai montar um restaurante? Eu falei, você nunca entrou numa cozinha de restaurante? Eu falei, não sei nem onde fica. Eu falei, então, muito bem. Então, foi o teu caso, mais ou menos assim? Não, eu arrisquei. O meu caso, eu só entrei com a inexperiência a nível empresarial. Tá, a nível empresarial. Entendia da parte estética, né? Porque durante o meu planejamento de abrir o spa, eu pesquisei franquias, pesquisei se valia a pena eu abrir sozinha com a minha própria marca. Cometi um grande erro que foi abrir uma franquia, assim, nessa área, porque as minhas ideias e o curso que eu fiz, porque eu fiz o curso de estética em paralelo ao planejamento que eu estava fazendo de abrir o spa. Então, eu fiz o curso de estética em Portugal e acabei por abrir o spa. Mas eu não tinha experiência a nível empresarial. Então, eu não fiz, não organizei direito um plano de negócio, não elaborei legal um plano de negócios, não pesquisei direito a área, o local onde eu ia abrir. Entendi. Porque, assim, hoje eu vejo, com a experiência já, né, como empresária, a minha visão hoje é outra. Eu jamais abriria um spa em Portugal hoje, atualmente. Eu abriria no Brasil. Porque o europeu, ele não se cuida muito, né? O europeu, lá é muito frio, então as pessoas andam a maior parte do ano cobertas com muita roupa, então não ligam muito para a parte de estética. E quando há uma crise como a que houve, né, em 2008 até 2012, mais ou menos, em que a Europa... primeira coisa que eles cortam é o supérfluo, porque eles não sabem mesmo lidar com crise. Eles não sabem, eles ficam em pânico, eles não sabem lidar com crise. Não é igual o brasileiro é pau para toda obra, né? Se você não tem vaga de trabalho na tua área, tu vai fazer qualquer coisa, qualquer outra coisa, a gente se vira. E assim, eu nasci na crise, né? Eu nunca vi o Brasil fora de crise. Não tem, como que é? Cruzeiro novo, cruzado, real, plano Collor, Bressa, inflação de 80%. Né? Tem tudo aí. É uma lista gigante aí. Eu falo, não, agora a gente tá tranquilo, né? Eu vivi tudo isso também. Eu já nasci no meio da crise, então... Tranquilo. Então, a gente sabe lidar com essas situações de risco, com as situações de crise, com as situações de aperto mesmo, né? Que você tira de um lugar para atrapar o buraco no outro lugar. Sim. E assim a gente vai levando a vida. Agora, o europeu, ele não sabe, entendeu? Ele não sabe. Eles se desesperam e... você pegou essa época de crise lá em Portugal? Peguei. Peguei até 2010, ele começou mesmo, começou no final de 2007, mas apertou em 2008 e até 2010 eu fiquei lá. 2010 eu vim embora para o Brasil. Fechou lá, falou, chega. Fechei. Então assim, você entendia tecnicamente da coisa, mas a parte de gestão você ainda estava aprendendo, né? Sim. Eu estava aprendendo e... eu até, assim, graças a Deus, eu me arrisquei muito, mas eu até consegui controlar bem as coisas, mas fechei, negociei aquilo que eu tinha que pagar, fornecedor e tudo mais, paguei em parcelas e fui me desenrascando do jeito que deu. Chegou no Brasil, eu entrei para a faculdade de Direito no segundo semestre de 2010, eu entrei para a faculdade de Direito e comecei a ter a visibilidade de muito português, muito estrangeiro no geral, querendo vir para o Brasil para trabalhar nas plataformas de petróleo. Entendi. E nas imobiliárias. Caramba, nas imobiliárias uma oportunidade sem querer ali, porque você tinha sua vivência em Portugal, conheceu muita gente lá, avisou que vinha embora. Aí começaram a te ligar, Érica, tô querendo ir para aí, a Petrobras tá bombando, tem plataforma. Assim, muita construtora, empresas da Espanha, que era a Solvento, era uma empresa que a gente administrava aqui. Então, é uma empresa de energia, né? Energia solar, energia eólica. As empresas começaram a vir para o Brasil querendo se estabelecer aqui, né? Então, eu comecei
a ter essa visão de trabalhar com imigração de quem vinha de fora para o Brasil. Então, eu comecei a fazer a legalização de trabalhadores e de empresas estrangeiras no Brasil. Isso como advogada? Eu não sou advogada, não cheguei a me formar porque eu desisti da faculdade de Direito. Eu cursei até o 4º período, não quis mais. Mas assim, o que você fazia era um trabalho de legalização, né? A gente sempre contou com pessoas que trabalhavam com a gente na contabilidade, advogados, entendeu? O meu ex-marido, que era meu sócio na altura, pai dos meus filhos, sim, ele era magistrado em Portugal e ele estava em regime de licença, sem remuneração, e esse regime de licença durava 10 anos. Então, ele pôde abrir empresa, pôde advogar no Brasil, e aí a gente levou a empresa nessa área de imigração, fazendo a constituição de empresas com um contador que trabalhava com a gente. E assim a gente foi levando. Quando começou a crise política e econômica, né, com a Dilma, com Lula, negócio da Petrobras começar a ficar ruim, aí a gente começou a fazer o trâmite. A gente já estava fazendo um ou outro processo com o trâmite inverso para Portugal. Tá? A nível de nacionalidade, não de visto, que as pessoas estavam vindo de lá para cá. Aí a gente começou a trabalhar com processos de nacionalidade portuguesa também, porque muitos brasileiros têm descendência portuguesa, espanhola, italiana, mas a gente focou na portuguesa. E ele começou a ter uma visão que ele não tem visão empreendedora, ele não tinha, também não tem até hoje. Mas ele começou a estudar o caso dos judeus sefarditas, que são os judeus que foram expulsos da Península Ibérica na época da Inquisição. E aí, a lei portuguesa para a nacionalidade, ela foi alterada beneficiando os judeus que foram reconhecidos como injustiçados nessa época. Então, a lei portuguesa estava oferecendo a nacionalidade portuguesa para esses judeus. Tá? E aí a gente começou a pegar, assim, as comunidades judaicas aqui no Brasil. Então, eu fiquei com a comunidade judaica de São Paulo e Rio. Olha só. Comecei a ter muito trabalho de nacionalidade portuguesa. E depois o Brasil começou a ficar com a economia ruim por causa da Petrobras e o pessoal começou a voltar para Portugal e começou a querer visto de residência em Portugal. Não, né? Você pegou as duas ondas, né? Você pegou a onda de gente querendo vir para cá, e pegou a onda de gente querendo ir para lá. Exatamente. Eu fui remando, conforme a maré me levava, era para onde eu remava, entendeu? Muito bom. E aí a empresa começou a crescer, a gente abriu a empresa como era Brasil Business Solutions. Eu tive essa empresa até 2021. Aí em 2021, eu já tinha, o meu ex-marido, ele saiu da sociedade em 2016, em 2017 entrou outro sócio e em 2021 eu saí do contrato social da Brasil Business Solutions, que esse outro sócio começou a direcionar a empresa para uma outra vertente que não era a que me interessava. Então era uma vertente mais de financeiro, de coisa mais de investimento imobiliário e financeiro. E aí eu abri outra empresa, que é a que eu tenho hoje, que é a Excher Consultoria, que trabalha com imigração, com câmbio. A gente tem parcerias e a gente expandiu a área de imigração para a Espanha, para a Itália, para Canadá, Estados Unidos e agora a Alemanha também está entrando no pacote, além de Portugal. Entendi. Então, se um brasileiro quiser reconhecer a nacionalidade dele, portuguesa, espanhola e qual a outra que você falou agora? Italiana, alemã, Estados Unidos, americana e canadense. Aí você desenrola. Isso. Então, que legal. Então da parte de estética para direito, para imigração, agora tem um pé da biomedicina. Na estética também. A biomedicina foi porque a minha ideia de trabalhar com estética, ela nunca morreu.
Entendi. E a minha ideia é empreender na área de estética também, mas porque eu adoro o que eu faço na área de migração. A tua paixão está na estética ali. Minha paixão está na estética. Entendi. Mas eu também gosto muito da área de migração, trabalho com isso há muitos anos, faço com o pé nas costas. Hoje, né? Faço com o pé nas costas, mas eu quero empreender. E empreender não significa que você tenha que estar presa a uma única área. O empreendedor, ao meu ver, ele expande os horizontes, né? Então, eu gosto de empreender em coisas novas, entendeu? Arriscar em coisas novas. Eu gosto disso. E hoje a parte de gestão já não é mais um problema, o que foi o problema lá atrás. Não. Hoje não é mais. Hoje já não. Hoje já não. Entende um fluxo de caixa. Isso. Eu tenho uma funcionária que faz o fluxo de caixa, a gente tem uma equipe que trabalha com a gente. Então, assim, porque assim, eu sempre... O meu início nessa área de empreendedorismo sempre fui muito assim, não confio, até hoje eu não confio totalmente no trabalho dos outros que trabalham para mim. Então, assim, que trabalham comigo, não é nem para mim, é que trabalham comigo. Porque assim, o Sérgio tá aí, que o Sérgio começou a trabalhar comigo no ano passado. O Sérgio foi da empresa de estética também, Sérgio? Não? Biomedicina também? Eu estou ligado ao Botox e as aplicações de ácido hialurônico. Logo percebi. Vai chegar a minha parte aí. O Sérgio começou a trabalhar com a gente no ano passado, no início do ano passado. Mais efetivamente, ele começou em novembro de 2021, só que ele efetivamente começou mesmo no início de 2022. E ele faz faculdade de Direito, já está quase se formando, então... A gente juntou o útil ao agradável, porque a gente está sempre precisando da área jurídica e ele fala bem, atende bem, então a gente precisa de gente que some com a gente, entendeu? E é uma mais-valia o fato dele hoje ser meu marido, né? Então... Pois é. Lá na frente eu vou querer saber como é que é isso de trabalhar com esposa, trabalhar com marido, como é que é. Tá? Mas e aí, Sérgio, como é que você pintou nessa história? Como é que é? Então vamos lá, Maurício. A minha vida, na verdade, eu vou tentar resumir aqui em poucos minutos, que é um balaio de gato, cara. Originalmente eu sou... Isso é bom. Essas histórias são boas. Então vamos lá. Originalmente, voltando um pouquinho a fita até chegar ao 2021, eu sou fotojornalista, tá? Eu trabalhei no Jornal do Brasil. Eu era PJ, eu constituí uma empresa, porque na época eles estavam com um programa de não ter CLT. Então a gente tem que constituir a empresa. Foi meu primeiro momento em que eu tive a minha empresa própria, foi lá. Isso que ano foi? Que ano? No início de 2000, cara. 2002, 2003... se eu não me engano, se não me falha a memória. Eu tinha um amigo que trabalhava lá também, fotógrafo também, Eduardo. Eduardo Caps? Não lembro o sobrenome, mas o Eduardo era fácil. O Eduardo tinha 5 filhos. Não, aí me falha a memória. E ainda adotou mais um, então ele tinha 6. Eita! Esse é guerreiro. E um coração muito grande, muito grande. Grande, né? Muito grande. Suor pra derreter lá. Uma das pessoas mais generosas que eu conheci na vida, assim. O cara, um coração gigante. E levava a família toda na fotografia. É isso aí, meu irmão. Eu vou te falar, ralava. Ralava muito. Mas vamos lá, então eu atuei, né, não só como fotojornalista no JB, mas também morei fora nos Estados Unidos, trabalhei como correspondente internacional lá nos Estados Unidos, fiz trabalhos para o Brasil, para a Europa, para geral. E minha carreira estava deslanchando, estava indo bem. Como é que você foi parar nos Estados Unidos? Como é que foi esse convite para chegar lá? Então, na verdade, não foi convite, foi uma saturação que eu tive aqui por problemas que eu estava passando. Eu já tive uma experiência de residência lá anterior e eu falei, cara, não estou aguentando, vou para lá que eu já conheço o estímulo de trabalho lá é muito maior, a valorização é muito maior, já domino o idioma, já domino aqui a minha área de jornalismo, de fotografia
E eu sou uma pessoa extremamente versátil, eu sou muito camaleônico, né? Nessa questão de tá difícil, eu me adapto rápido, né? Como dizia como disse o Darwin uma vez, o ser mais forte não é aquele que tem a capacidade física em si, o melhor se adapta nas dificuldades ou no seu ambiente. Então eu tenho isso, né? De apertou aqui não é questão de fugir, mas eu percebo uma oportunidade, eu vou dali, vou desenrolando. Então quando eu tive essa dificuldade no Brasil, eu falei, pô, vou para lá, porque lá tem, né, melhores condições, salário, acesso a equipamento, enfim, inúmeros fatores que facilitam para mim. E eu comecei a trabalhar, comecei a desenvolver a empresa e tudo, os convites aumentando, tudo crescendo, mas minha filha nasceu em 2009, a mãe dela decidiu vir para o Brasil, nós estávamos nos separando, ela veio e trouxe meu maior tesouro, que foi minha filha. Né, eu relutei um pouquinho para voltar, mas obviamente o coração apertou e eu voltei. O problema é que na minha volta calhou de eu ter um problema muito sério de saúde, que foi a dependência química. Eu acabei, na verdade, a coisa... eu já tive uma pequena experiência antes disso, como eu me limpei, me sarei, mas quando eu voltei, calhou de eu recair, e aquilo me afundou totalmente em um universo que para mim eu nunca tinha experimentado, de uma forma extremamente dolorosa para mim, para os meus amados amigos, e eu perdi tudo. Mas o que era? Era o quê? Droga? Drogas. Você quer que eu mencione a substância? Precisa disso? Então, eu me afundei na cocaína, tá? E eu passei por isso, assim, foi um curto espaço de tempo, mas de uma maneira muito devastadora. Entendi. Eu cheguei a intensa mesmo. A coisa foi intenso. Deu perder tudo, cara. Tudo. E na minha recuperação, né, quando eu realmente decidi me internar e me buscar, quando eu tinha só comigo a roupa do corpo, mais nada. Eu me vi no momento da minha vida em que eu tinha só a roupa do meu corpo e do meu lado só os meus pais. Teoricamente, alguns poucos amigos que eu conto em uma mão, quiçá duas, exagerando, foi quando eu comecei a me recuperar e eu encontrei dentro da recuperação um clique de virada. Eu falei, pô, eu sou muito mais do que isso. Né? Eu me olhei no espelho e falei, não, sou muito mais do que isso. Nessa fase em que eu tava nessas trevas aí, né, cara, andando por esses buracos e tudo mais, foi quando eu, inclusive, quis tirar minha vida. Eu falei, caramba, eu subi no parapeito de uma janela para pular e uma voz, né, aí cada um com a sua crença, com o seu credo, foram duas palavras, vai doer. Naquele vai doer ali, eu desci do parapeito, um tempo depois, eu vou adiantar a história, um tempo depois eu realmente me internei e ali eu descobri... Você tomou a decisão de se internar? Você tomou a decisão? Eu tomei, mas para quem está afundado nesse problema, precisa de uma ajuda. Você sozinho levantar e sair andando para uma clínica, ou impossível. Seja voluntário... Quase que impossível. É quase impossível. Existe, mas a porcentagem é muito pequena. Então, obviamente, eu falei... É porque é uma soma de um monte de coisas, né, cara? A situação de a droga que te puxa, não vê o horizonte, é um monte de situações. Se não tiver alguém do teu lado ali falando, olha, vamos lá, empurrando, né? Alguém que empurre, né? Isso. O primeiro para falar assim, eu tenho que falar, eu acredito em mim. Número 1. É você com você, seja qualquer área da sua vida, seja qualquer momento que você esteja de dificuldade no trabalho, na carreira, na empresa, no relacionamento, enfim, primeiro é você. Caramba, eu posso conseguir, eu consigo. E depois, se você tiver uma mãozinha do seu lado, seja ela visível ou não, que fale assim, meu irmão, vai, que a gente tá aqui. Vai lá. A gente tá contigo. Aí é maravilha, você consegue, né, de acordo com o seu empenho. Sim. E beleza, eu fui lá, me cuidei, me tratei, limpei e tal, e ali eu vi uma oportunidade de poder levar isso a outras pessoas, né? O quanto recompensador era isso. Comecei a trabalhar, estudei, fiz o curso e me tornei terapeuta. E fiquei com terapia cuidando de outras pessoas, atendendo e levando essa palavra para outras pessoas durante alguns anos. Fui palestrante, tanto preventivo quanto motivacional durante alguns anos também. Meu salário durante esses 5 anos foi a metade de um salário mínimo que eu conseguia sobreviver, né? E assim, fui tocando, e foi um dos períodos mais, cara,
digamos assim, de maior crescimento interno, moral, espiritual que eu tive. Né? Foi assim, uma das maiores crises que eu passei e foi um dos momentos em que eu vi muita coisa acontecendo e eu falava, caramba, é possível dar uma palavrinha, mas é possível abraçar e é possível eu mesmo crescer mais um pouco. Né? A gente fala às vezes, caramba, eu estou nessa situação e agora o que será? Pode ter certeza que vai ter gente muito pior do que você, como agora, nesse exato momento que a gente está conversando, tem alguém por aí pedindo mais 1 minuto de vida. Tem mais alguém por aí pedindo, de repente, um abraço, que quer que seja, sabe? Uma oportunidade, vamos botar dessa maneira. E muitas das vezes a oportunidade está debaixo dos nossos olhos. Está bem na frente, que a gente precisa, como agora, a gente está se vendo, mas está mais próximo dos meus olhos, são as minhas sobrancelhas, e eu preciso desse reflexo, desse espelho, desse outro para perceber. Né? E é nessa hora que você fala, caramba, está aqui na minha cara. E nessa nossa miopia de enxergar, essa distante, essa dificuldade, é que a gente dá essa guinada. Aí vamos lá. Passei pelo jornalismo, perdi o jornalismo na dependência química, me recuperei, comecei a trabalhar como terapeuta lá dentro da clínica. Eu instituí um projeto de jiu-jitsu, né, que foi uma ferramenta de inclusão, de reparação também de muita coisa, e para mostrar para o ser humano que nem sempre quando você está por baixo você está perdendo, nem sempre você está por cima você está ganhando. E fui associando essas filosofias e trazendo todo esse conhecimento, não só para a vida deles, mas para a minha. O tempo foi passando, o jiu-jitsu foi crescendo, e eu continuando no meio, voltei a competir, né, também para usar aquilo como um termômetro para minha vida. Né? Mas você já tinha aprendido jiu-jitsu antes? Você já tinha? Já, eu comecei a treinar na década de 90. Entendi. Tá? E aquilo voltou com muita força. E eu usei aquele instrumento ali para recolocar, não só na minha, mas na vida de outras pessoas. Certo. E nesse período em que eu trabalhei lá, eu comecei a competir de novo, fiquei 2 anos e meio invicto, competindo todo mês, né, com pessoas que nunca tinham passado pelo mesmo problema que eu, nunca sofreram com droga, nunca foram internadas, eu cheguei a pesar 65 quilos, cara. Sabe? Eu era um... Você tem quanto de altura? Você tem quanto? 1,80. Hoje, em 80 quilos. 1,80 pesou 60 quilos. 60 e poucos quilos, Eu era só o osso, só a capa do barco. E nesse momento, a mesma coisa, o jiu-jitsu vindo, eu voltando a competir, voltando a dar aula, tal, e aquilo, né, crescendo. Mas é que em dado momento, eu já não tinha mais jornalismo, estava só com jiu-jitsu. Meu pai é oficial fuzileiro militar, mas depois cursou advocacia. Né, se tornou advogado. Tenho inúmeros amigos advogados, policiais, delegados, juízes e tal, que na minha postura, com a minha experiência, falam, cara, se der carreira para você, você vai se dar muito bem. Pela sua expressão, pela sua dicção, pela sua comunicabilidade, assim por diante, vai lá. E comecei a estudar direito. Comecei a estudar direito em paralelo com o jiu-jitsu. Né? E comecei a estudar direito. E agora, já com pouco tempo que nós nos conhecemos, nosso relacionamento iniciou, eu e a Érica, e trazendo toda essa experiência, eu falei, poxa, vamos unir o útil ao agradável. Eu tinha residência nos Estados Unidos por muitos anos, ou seja, já entendia bem de algumas leis, de alguns processos americanos, de algumas formas da rotina norte-americana. Ela com a Europa, eu com os Estados Unidos. Eu falei, vamos juntar aí esse negócio, vamos jogar o liquidificador no que dá. Então eu entrei com esse suporte, ainda não advogado, mas com uma visão um pouco mais jurídica, com essa soma de redação, de atendimento, de lidar com o público e tudo mais. E estou aí somando. Aprendi, comecei a estudar sobre legislação, né, de imigração, de cidadanias e tudo mais, e estamos vivendo, passando por dificuldades, como foi a fase pandêmica, horrível para todo mundo, né, onde a gente não buscou, talvez, meios alternativos para sobreviver. Passamos por um momento agora de crise fortíssima com o início da guerra na Ucrânia, que teve um escândalo de um grande empresário russo que, através de um líder da comunidade judaica de Portugal, como a Érica falou, né, que o crescimento da empresa foi sobre, principalmente, os clientes judeus sefarditas. Então, nós tínhamos uma média, a empresa tinha uma média grande, um fluxo grande de caixa, que quando esse escândalo aconteceu por questões lá políticas desse empresário russo e da comunidade judaica, as leis de imigração de sefarditas foi alterada, com inúmeras emendas, né, com requisitos absurdos, que está em discussão, está em pauta ainda
né, na comunidade jurídica portuguesa, justamente para tentar quebrar isso. Atravancou esse pedaço. Assim, atravancou, né? Atravancou, ou seja, nós estamos hoje com 10% de processos que nós tínhamos na época. Entendi. Se, por exemplo, se na época nós tínhamos, só um exemplo de números, 10 mil de faturamento, hoje a gente tem 800. Entendi. Mil, ou seja, o padrão baixou. E com isso, contas, empresa, espaço físico, relacionamento, que a gente vai chegar, né, marido e mulher trabalhando juntos, os problemas, os filhos e tudo mais, vem tudo junto, né? E de que maneira a gente vai administrar isso? De que maneira podia vir um de cada vez, né? Podia vir um de cada vez. Não vem, nunca vem. Nunca vem. Vem de uma vez só, é avalanche. Um puxa o outro e tudo junto. E nessa hora é que o Sérgio camaleônico, é nessa hora em que toda aquela experiência que nós tivemos, seja ela dentro da empresa, a Érica, né, dentro da empresa dela, que ela atravessou os problemas de dificuldade na empresa, onde ela tinha dificuldade no relacionamento, ou com o filho, ou com o pai, ou não sei o quê. E eu também, que a gente falou assim, vamos botar isso tudo. Problema, todo mundo tem. Problema a gente tem, então vamos lá. Vamos dançar daqui e dali, respira fundo, concentre, foco na solução. Vamos nessa. Vamos manter aqui, porque nunca existiu uma noite que não houvesse o dia. No dia seguinte. Nunca teve uma tempestade, por mais devastadora, em que após não viesse o sol. E vamos trazer com que essa chuva que trouxe, que veio, que devastou, vamos fazer florescer ali naquele lamaçal, entre as pedras, vai sair alguma grama, vai sair uma flor. Entendeu? Mas, Sérgio, tem dois pontos aí que eu acho bem interessante, assim, né? O primeiro ponto é o seguinte, eu vejo muito em vocês a facilidade de se preocupar com a outra pessoa e servir, tá? A minha avó falava isso, né? Minha avó, ela falava a seguinte coisa, ela falava assim, servir é a coisa mais nobre do ser humano, né? A gente veio nesse planeta aqui para servir, mas não é servir a alguém, não, é ter serventia. Então ela fala assim, você tem que descobrir para que você serve. Você tem que descobrir para que você presta. Porque a sua prestação de serviço vai ser alguém. É a coisa mais nobre. Servir alguém, estar preocupado com outra pessoa, ser útil para alguém, né? E eu vejo muito isso, assim, eu acho desde o primeiro dia que eu vi vocês têm uma preocupação muito grande de deixar o outro bem, deixar o outro confortável e estar sempre se preocupando e tal. Isso é nato de vocês. Então, quem tem isso, assim, o mundo se abre. Isso aí você pode ter certeza absoluta que o mundo se abre. E o outro ponto que você falou, olha como é que é engraçado, né? Você usou a expressão camaleônico, né? Que você se adapta à situação. Cara, o mundo é dessas pessoas, né? Quem consegue se adaptar ganha o mundo. Quem consegue, apesar da dificuldade, manter o bom humor e manter a esperança e manter a fé, eu acho que assim, mais do que esperança, a fé, né? Manter a fé, assim, não, relaxa, dias melhores vão vir, isso aí é fato, vai ter, né? Como você disse, né? Depois da noite, sempre meio-dia. Pode, com certeza, vai, né? Maurício, pode demorar um pouquinho, pode depois, mas vem. Isso, a dor, ou então assim, a angústia, no momento de qualquer dificuldade, no momento que você se depara com qualquer problema, ela é legítima. Ela tem que ser sentida. Eu não posso dar uma aqui de um ser supremo, metafísico, e falar, não, isso daí é tranquilo. Não, é tranquilo que a gente transparece, né? Eu não vou deixar com que, entre aspas, o meu inimigo perceba minhas fraquezas. Eu vou vou me segurar ali, né? Eu vou sentir aquele impacto, eu vou digerir aquilo, talvez ruminar, fazer inúmeras digestões, vai vir a boca e descer, mas eu tenho que ter justamente essa crença, essa fé. Cada um vai atribuir o nome, a definição a isso. Mas esse poder, essa capacidade de realmente acreditar de que aquilo, como tudo, como a fase boa, a fase ruim também vai passar, né? Em algum momento. Você acha que essa filosofia que você tem hoje de vida, assim, vem muito do jiu-jitsu também? Ou não? Óbvio. Vem, né? Óbvio. Ensina eu tento muito, passar isso o tempo inteiro. Ensina muito, né? Tatame ensina demais, por exemplo, um fato interessante sobre jiu-jitsu. Minha amada esposa, com a qual a gente está aqui compartilhando esse podcast, ela é claustrofóbica aguda.
Aí ela... Eu ia perguntar como é que o jiu-jitsu chegou na vida da Érica, eu ia fazer essa pergunta daqui a pouquinho, mas claustrofóbica. É aguda, então assim, só dela botar o kimono, deitar no chão e eu abraçá-la, Já acabou cara, o era um mundo. momento de falta de ar, de crise, ai meu Deus, eu não saio daqui, dela paralisar. E agora, quase um ano depois, ela pode dar o relato dela com relação a isso, de como se tornou uma ferramenta de terapia, uma ferramenta de melhora, de aprimoramento na vida dela, sabe? E assim, só complementando, você já falou da questão da serventia. Não existe, pelo menos para mim, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, principalmente por gratidão, eu não servir. Eu não entender o outro como um ser humano necessitado, seja qual for a área dele. Todos nós precisamos, somos seres gregários e dependentes, sim. Tenho minha autonomia, tenho minha independência, mas em algum ponto a gente depende de alguém ou de alguma coisa. Então, nesse momento, entra o Sérgio, entra a Érica, entra a Exer, a nossa empresa, e a gente tem até um lema, nós não somos só uma empresa, nós somos uma família. Legal. Porque quem chega pra gente, por exemplo, o Maurício chegou, olha, eu quero a cidadania. É muito fácil. A gente preenche lá os formulários, pega as taxas, manda, pum. Mas o Maurício está trazendo uma história, uma família, sentimentos, sonhos, objetivos. Uma esperança, né? Então, assim, a gente entende o nosso cliente como um ser humano, sabe? Não é simplesmente um número, um papel, uma coisa, um mero cliente, uma estatística, um Pix. Não. É um ser humano que está trazendo a sua bagagem, teve seu passado com a gente ao presente, e a gente vai abrir essa gaiolinha para ele, essa jaula, talvez essa porta, e ele vai voar para o mundo, vai voar para a vida dele e vai seguir. Então a gente se preocupa, a gente sofre, a gente se estressa, a gente chora, a gente ri, a gente celebra com o maior prazer, a gente tem o maior orgulho de fazer. E isso para mim foi uma surpresa quando eu descobri essa mágica, né, da imigração. Mas deixa a Érica falar um pouco, eu sou verborrágico, que eu falo pra caramba. Não, mas tá bom, tá ótimo. Mas, Érica, como é que pintou esse negócio do jiu-jitsu na tua vida? Como é que foi isso? Na verdade, o jiu-jitsu, ele sempre fez, em parte, parte da minha vida. Porque meu irmão, ele fazia jiu-jitsu quando era pequeno, ele fez judô, fez jiu-jitsu, e eu sempre levava... Eu nunca fiz luta. Não, fazia com o Sérgio, não? Então, não, olha que curiosidade, ele começou a treinar jiu-jitsu, o irmão dela, lá atrás, na mesma escola que eu nem conheci o cara. Foi mesmo. O meu irmão, ele sempre fez jiu-jitsu, a minha prima também conhecia gente de várias escolas, e eu sempre ia assistir. Eu frequentava os campeonatos, assistia e tudo mais. Eu tinha curiosidade, mas eu só de eu assistir, já passava mal, né? Eu já ficava com falta de ar. Então, eu fui tentando trabalhar, a minha primeira tentativa de trabalhar terapeuticamente falando a claustrofobia foi fazendo mergulho. Eu fiz mergulho, eu sou mergulhadora autônoma, certificada da PAD. E eu mergulho a 30 metros de profundidade, faço apneia, mas eu não curei 50% da minha claustrofobia no mergulho. Eu mergulho, eu me sinto bem debaixo d'água, mas para mim é claustrofóbico quando eu entro na água e quando eu começo a afundar. E você imagina que paredão de água, assim... Isso. Mas depois que eu tô lá embaixo, eu esqueço da claustrofobia. Porque é outro mundo. Deixa eu contar um negócio engraçado. Sim. Eu fui fazer mergulho também. Também sou certificado PDIC. Aí eu fui fazer o curso de mergulho, né? Fazer o curso, fiz o curso. Aconteceu um monte de coisa engraçada durante o curso, né? Beleza. Aí, um dia, o instrutor falou assim, não, vai ter uma saída agora, a gente vai pegar uma lanchinha aqui, vai fazer um mergulho não sei aonde e tal, vai, beleza. Aí a ideia era o seguinte, a gente entrava no bar, ia mergulhar num ponto, ia seguir a correnteza, costeando ali a ilhazinha, ia seguir a correnteza, o barquinho ia, né, a lanchinha ia lá pra frente, e quando a gente saísse da água, o barco já estava esperando pela gente, entendeu? A gente não precisava ir e voltar, né? A gente ia mergulhando na correnteza,
o barco ia pegar a gente lá. Aí, legal. Aí a gente foi, mergulhou, né? Eu tava com a Bia, né? A gente mergulhou, foi e tal. Peixinho, tartaruga, raia, tudo lindo, maravilhoso e tal. Subiu, o barco tava longe. Aí o instrutor falou assim, não, beleza, tira o equipamento e vai nadando. Eu falei, não dá. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não sei nadar. Ele, pô, como é que você não sabe nadar e veio fazer mergulho? Eu falei, então, se eu quisesse aprender a nadar, eu tinha entrado num curso de natação, né? Sensacional, mano. Queria saber mergulhar, eu aprendi. Eu mergulhei, tá tudo direitinho, né? Você vê, eu não dei trabalho, eu não aprendi direitinho, tirei a certificação. Tudo lindo, agora nadar não vou equipado. Aí fui equipado lá, batendo o pezinho lá, fui até... Aí você nunca mais você volta aqui enquanto você não aprender a nadar. Eu falei, não, poxa, mas isso eu já tinha feito vários mergulhos já com ele. Aí fui aprender a nadar depois. Fui aprender a nadar. Uma coisa, isso é comum, por exemplo, tá vendo aqui a pranchinha aqui, ó, de surf? Nesses vai e vem da vida, como eu te falei, né, da adaptação, apertou, tem que fazer, apertou. Eu já fui instrutor de surf, cara. Então, ó, tá aqui, já surfo também desde pequenininho, e lá na escola você via várias pessoas que queriam surfar, mas não sabiam nadar. Como? Né? Surf mas, não tem como, né? Surf, no primeiro caixote ali você morre, pô, se não souber nadar. Mas pelo menos na prancha ali, quando não solta mais, é isso daí, é difícil. É arriscado. Mas aí fez mergulho e não resolveu. Aí não resolveu, assim, resolveu dentro d'água a minha claustrofobia aquática, mas a minha claustrofobia na terra não resolveu. Mas então, você chegou a fazer terapia, alguma coisa assim, procurar algum tratamento? Fiz hipnose, fiz um monte de coisa. É um negócio que realmente te incomoda, um negócio forte, assim, não é um... não gosto de fechar, não, realmente... Não é assim, é elevador cheio, muito cheio, lugares muito apertados, muito pequenos, assim, eu começo a passar mal, eu começo a ficar gelada, desmaio mesmo, então... sério, né? A minha primeira tentativa no jiu-jitsu, que foi em 2015, por aí... Não, foi em 2015, porque eu fazia Muay Thai, e o meu professor de Muay Thai me segurou numa posição de jiu-jitsu. Eu desmaiei, passei muito mal. E aí eu falei, não, isso não é pra mim, jiu-jitsu não. Eu fiz Muay Thai muito tempo. E aí fiz capoeira, fiz Muay Thai, e jiu-jitsu não é pra mim, não consigo. Aí eu conheci o Sérgio dando aula pro meu filho, né? O pequenininho. E aí, conversa vai com... E saiu o áudio, Alex. Aperta aí isso. Voltou. A conversa vem? A gente começou a gente foi pro Barra Square, ele antes era na GB Praia e depois foi pro Barra Square. Aí eu conversando lá com a Clau, com o pessoal da GB, a Clau me falou que ela já teve síndrome do pânico, não sei o quê, para eu fazer uma aula experimental, que eu ia gostar, não sei o quê. E eu, pronto, vou fazer aula experimental. Aí eu entrei e me senti bem, assim, eu ficava sufocada, mas eu conseguia manter. Eles me ajudaram muito, o Sérgio, a Clau, o professor Hercias, a controlar a respiração. E aí eu fui me adaptando e quando eu vi, eu já até esqueço que eu tenho claustrofobia. Que legal, fantástico. Isso é muito me ensinou muito mesmo. Superação total. Para mim é uma superação e é até emocionante porque eu amo mergulhar e eu me sinto, adoro mergulhar mesmo, sou viciada, mas não sou tão viciada como eu sou no jiu-jitsu hoje em dia. Eu amo jiu-jitsu, eu adorei aquilo, adorei. Mesmo. Muito bom, meu. É muito bom. E é uma coisa saudável, entendeu? Eu tô gostando demais, sim. Ai, que bom. Eu só apanho, né? Mas eu tô gostando. Por enquanto. Aí eu desconto no João aqui em casa. Vem cá, vamos. O João bate também. O João
Tá esperto, tá esperto. Porra, João é difícil, cara. Ele bate mesmo. Que legal. Mas vem cá, que momento vocês estão hoje, assim? Vocês estão nesse momento de né? Teve esse baque agora, vocês estão contando, né? Sim. Do pessoal. Agora a gente trabalhou durante muito tempo em home office, né? Desde que iniciou a pandemia, a gente ficou em home office e depois a gente viu a necessidade de voltar a ter a sala comercial, porque o home office ele é bom, mas ele não é de todo bom, porque a nossa casa é para ser um lugar de sossego, cheguei em casa, vou descansar. Não é para ser um lugar para onde você leva o trabalho. O trabalho nem sequer saiu dali. Então, você acaba por trabalhar mais do que deve, você não respeita os seus horários comerciais, você acaba ficando um pouco desorganizado e indisciplinado a nível de horário. E aí você acaba também por deseducar o seu cliente, que vai achar normal ligar para você 2 horas da manhã, 3 horas, 5 horas da manhã, como eu tive ontem. De antes de ontem para ontem, eu tive um cliente que me ligou às 2, às 3 e às 5 da manhã para resolver um problema que eu não tinha como resolver. Ele estava aqui no Brasil ou ele estava nos Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos. Só que lá era de noite, era tipo assim, 9 horas da noite. Aqui eram 2 horas da manhã e ele perdeu o passaporte. Vou ligar. Mas ele perdeu o passaporte. Sim. E me ligou 2 horas da manhã como se eu pudesse fazer alguma coisa. Nem né? conseguiria fazer nada às 2 da manhã. Não. Exatamente. Então, assim, não tinha a menor possibilidade. Então, assim, a gente começou a ver, por causa desses probleminhas, a gente começou a ver a necessidade de voltar a ter uma sala comercial, onde a gente tem o nosso horário comercial, que tem que ser respeitado. A partir daquela hora que acabou o expediente, a gente não atende mais o telefone comercial, a não ser que seja uma coisa muito urgente, como, por exemplo, o cliente está no aeroporto, está entrando no Brasil com um visto já para poder se legalizar, a pessoa não está deixando ele entrar, ou alguém foi pego aqui, vai ser deportado. São situações e situações, entendeu? Há situações que são emergenciais, há outras que não são. Então, a gente alugou uma sala nova lá no Centro Metropolitano, aqui na Barra, né? E a gente está convidados para conhecer nosso espaço. A gente está mobiliando, já está quase tudo pronto. E aí a gente vai fazer a inauguração e a gente faz questão que você compareça. Legal. E aí, assim, a gente começou a se voltar mesmo para essa estrutura de sair do home office, entendeu? Viu essa necessidade. Entendeu? Entendi. Mas deixa eu perguntar uma coisa, assim, vocês me responderam, mas deixa eu perguntar. Teve algum momento que você falou assim, eu vou desistir disso, eu não quero mais empreender, eu não quero mais negócio, chega, vou trabalhar, sei lá, vou fazer um concurso público, vou entrar para o Banco do Brasil. Teve um dia, assim, que deu essa... Olha, teve. Não para eu deixar de empreender. Houve vários momentos, assim, desde a Brasil Business Solutions, vários momentos, assim, de crise, mas não crise econômica, mas uma crise pessoal, sabe, interna. De falar assim, cara, não quero mais, não é isso que eu quero, será que é isso, será que não é? Vou desistir. Essa calma toda ou não? Não, arrancando todos os cabelos à pinça, entendeu? Assim, não quero mais, eu não quero funcionário, eu não quero ninguém com carteira assinada, eu não quero mais problema, não quero mais preocupação, não quero mais ter que pagar imposto. Porque assim, a gente... Cara, empreendedor, a gente não tem férias, a gente não tem fim de semana, a gente não tem sossego. A gente deita pensando no dia seguinte já o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para pagar, entendeu? Então, assim, cara, é muito assim... Eu tenho um amigo que ele empreendeu durante um tempo, teve ótica e tal, mas pintou uma oportunidade para ele. Fechou a ótica na pandemia, pintou uma oportunidade de um emprego. Aí ele aceitou o emprego. Aí a gente, traiu o movimento, tal, como é que é isso, né? Vai pro emprego. Ele falou, não, vamos tomar um chopp que eu conto.
Eu falei, não, bicho, quem vai pagar o chopp é você. Você tem vale-refeição? Eu não tenho vale-refeição tem 20 anos, cara, que eu não vejo um vale-refeição. Não lembro nem como que é o vale-refeição. Você tem, você paga o chopp, cara. Você quer o... Mas é mesmo, a gente não tem férias, nada. Não tem benefício. Empresário você não tem. Você viaja de férias. Quantas vezes eu viajei e falei assim, não, agora eu vou tirar 15 dias de férias. Eu viajava e não largava o telefone. Você não pode, porque como é que você vai deixar o seu negócio na mão de outras pessoas sem você estar ali, ó? Sem você estar ali vigiando. O que você falou, Zé? Não, eu falei assim, eu sou testemunha, a gente lá curtindo nossas mini férias, meu irmão, vidrada no telefone, brigando com o cliente, com o advogado. Eu falei, dá uma pausa, filho. A gente tá aqui para recarregar, para respirar, tomar uma aguinha de coco, uma água, o que seja, para só sentar, vou sentar durante 4 horas do meu dia, não vou fazer nada. Aí, workaholic. Mas assim, eu não era assim, sabe, Maurício? Eu não era assim. Eu me vi na necessidade de me transformar numa workaholic, porque eu, quando me vi sozinha, eu era casada, me divorciei. Não que meu ex-marido suprisse grandes coisas, porque não supria em nada. Sempre eu pude contar comigo e ponto. Não só como marido, como pai, como provedor da casa, nunca. Então, assim, mas fez diferença. Quando eu me divorciei, eu meio que me dei uma assustada. E agora? Eu tô sozinha, com 3 crianças. O que eu vou fazer para me sustentar? Entendeu? E para sustentar o padrão de vida que os meus filhos estão acostumados a ter. Aí você assumiu tudo. Arreguecei as mangas e falei, o que eu tô falando? O que eu tô pensando da vida? Eu tô em uma empresa na minha mão, eu sei fazer o trabalho, eu não preciso de ninguém. E aí eu comecei. E eu gastava dinheiro com marketing, gastava dinheiro com um monte de coisa. As pessoas nunca procuraram a empresa, procuravam a Érica. Porque eu só quero falar com a Érica, porque a Érica me atende bem, porque a Érica atende do jeito que eu gosto, porque a Érica me ajuda a isso, a fazer aquilo e não sei o quê. Isso ao mesmo tempo é bom e é péssimo. É bom e é péssimo. Uma dependência muito grande de você. Cria uma dependência de mim e cria em mim uma dificuldade de liderar, de passar a função para os outros, de distribuir funções. O delegado fica difícil. Delegar para mim passou a ser assim uma dificuldade absurda. Porque as pessoas me procuravam, então se eu passasse para outra fazer no meu lugar, o cliente ia ficar insatisfeito. Mas então eu tinha essa dificuldade. Você e 98% dos empresários, tá? Imagina. Porque assim, o discurso é lindo, o discurso é muito legal, assim, de falar, não, delega, você tem que delegar, tal. O discurso é muito legal, muito bonito, tem razão, tem fundo. Uma gestão bem feita é a gestão onde você, né, delega responsabilidades, poderes, né, para todo mundo. Isso é muito bonito, isso é muito legal. Na prática, o que eu vejo por observação e acompanhar empresários há muito tempo é que há uma dificuldade muito grande de delegar justamente por isso, porque você empresta o seu DNA para a empresa, né? Você empresta um pouco para a empresa. Você quer fazer daquele jeito. E existe uma dificuldade muito grande de você ver o seu jeito na outra pessoa. Exato. A outra pessoa não vai fazer do seu jeito, ela vai fazer do jeito dela. Isso não significa que está errado. Não está errado, é só do jeito dela. E aí, olha que engraçado, né? Quem conseguiu resolver essa equação foram as pessoas que colocaram gente melhor do que elas para trabalhar. Então, assim, por exemplo, eu tive uma empresa de eventos. E a gente começou em eventos por causa de uma necessidade de um cliente. A gente não entendia de eventos, mas a gente era criativo, então nossos eventos eram muito legais. Mas a gente penava para fazer o evento.
Assim, eu carreguei muita caixa na cabeça, muita, para levar para um lado para o outro, chegar cedo, 5 minutos antes de abrir o palco lá, a gente todo suado, sair correndo para tomar um banho, para estar lá para receber o presidente da empresa. Assim, né? A gente nunca ia para o evento como convidado, a gente ia como peão, para trabalhar, muito tempo. Ganhamos dinheiro, foi bom, etc e tal. Chegou uma hora que não dava mais. E assim, o meu sócio até hoje tem uma dificuldade muito grande de delegar. Meu sócio dava 7 horas da noite, ia todo mundo embora. Sim. Ele sentava no computador, encostava assim a barbinha aqui assim, eu falei, ferrou, a gente vai sair daqui 1 hora da manhã. Ele pegava todo o trabalho e refazia. Que não tava... entendeu? E eu dava corda, a gente ia junto, não, realmente não tava, vamos fazer. Então a gente mimava os nossos funcionários, né? A gente tinha uma gestão de mimar, era tudo criancinha, que não sabia fazer as coisas, só que os caras iam embora às 7 horas, a gente ficava até 1 hora da manhã, 6 horas da manhã no dia seguinte, tava lá de novo, né? Então, Então, um dia que a gente resolveu contratar 2 pessoas, que o salário era exorbitante, assim, era um salário muito alto, mas os caras eram bons, era um casal, assim, era um cara que estava chegando no Rio Grande do Sul, e uma menina que a gente roubou de um laboratório farmacêutico, assim, a gente fez uma proposta para ela e puxou. Os 2 juntos ganhavam o dobro do que eu e o meu sócio tiravam da empresa. Foi a época que a gente mais ganhou dinheiro. Foi a época que mais a gente cresceu. Porque eles eram muito melhores do que a gente. Mas muito melhores. Aí o delegar foi fácil, porque assim, se a gente não delegasse, a gente atrapalhava. Exato. Entendeu? A época eu me senti mais incompetente, assim. Cara, como eu tô incompetente agora? Eu não sei fazer essas coisas. Ele sabe fazer, ela sabe fazer, sabe melhor do que a gente. Não, então deixa eu fazer. Aí fazia, a gente falou, caraca, dá pra fazer desse jeito? Pô, que legal. Então aprendi mais uma que nem sabia fazer isso e tal. Foi a melhor época, mas foi difícil. Isso me lembrou uma situação recente aqui entre nós. Aqui a gente até teve uma reunião de equipe para poder justamente delegar as funções, né? Porque eu quero tirar muita coisa das minhas costas e eu preciso, por necessidade mesmo de saúde, né? Saúde até mais emocional do que todo o resto, sabe? E a gente teve uma situação assim, porque como eu tinha essa dificuldade de delegar, né? Eu tinha que eu delegava, mas eu ficava de olho. Não é assim, é assado, entendeu? Não dava tempo para a pessoa. No caso, é muito difícil, porque se você não seguir a norma direitinho, o teu cliente não tira o passaporte. Exato. Né? Então, assim, errou a vírgula, acabou. O trabalho vai embora, né? Então, exato. E o Sérgio falava para mim, você tem que sentar e me explicar e não sei o quê. Eu falei assim, cara... imigração não tem assim mistério. A gente tem que conhecer a lei, a gente tem que saber como. E saiu o áudio de novo, velho. Saiu de novo. Voltou. A gente tem praticamente modelo de tudo, porque eu, no início da empresa, eu criei modelo de tudo, modelo de contrato para cada situação, modelo de procuração para cada situação. Então, abrir a pasta, ler o que está lá, ver, adaptar, entendeu? Adaptar, verificar se a lei foi alterada, fazer algumas alterações aqui e ali. E não tem mistério. Mas você tem que sentar para me explicar como funciona o trâmite, não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, olha só, você recebe chamada, porque ele tem um número da empresa e eu tenho outro. E os clientes, o número que a gente mais divulga é o que está com ele, justamente para tirar o que está nas minhas costas, entendeu? Entendi. E aí, ele atende os clientes, ele fala assim, recebi a chamada de um cliente aqui que quer nacionalidade, não sei o quê. Eu falei, ótimo, então você pega, abre o e-mail e manda o e-mail para ele. Ele falou assim, tá, mas e aí? Eu falei, aí nada, olha lá os e-mails que eu já enviei, que eu mando sem cópia, vê lá o que está escrito e adapta. Aí o Sérgio fala, sim senhora, e, né, cai dentro, né? Não, porque ele viu que eu não ia dar o beabá para ele. Ele pega e faz, porque até lá, eu tenho todos os e-mails, eu mando ele está em cópia, então pega lá o modelo. Ele chegou, mandou o e-mail para o cliente e eu estava em cópia. Nossa, aí a gente chega a hora e fala assim, realmente, a pessoa é melhor do que a gente, deixa a vaidade de lado, porque tem gente que não gosta de sombra. Eu não ligo pra isso, eu quero pessoas boas do meu lado, se forem melhores que eu, melhor ainda, que é da forma que eu abro mais rápido a minha empresa de estética, entendeu? É isso. Assim, e aí eu pus ele assim,
mas eu mandei o e-mail, dá uma olhada lá para ver se tá bom. Quando eu li o e-mail, eu falei assim, você tá vendo? Você fica me perturbando para eu te ensinar. Você escreveu um e-mail melhor do que eu, que trabalho nisso há 13 anos, o e-mail tá perfeito. Aí ele falou assim, tá, que bom, ainda bem. Glória a Deus. Não preciso ensinar nada, que eu sou péssima professora. Eu sou péssima. Muito bom. Mas ele aí tá tirando de letra, sabe escrever bem, sabe falar bem, atende bem o cliente. Eu falei assim, eu quero gente assim, entendeu? Do meu lado. A nossa proposta, justamente porque ela falou, ela ressaltou bem, né? Assim, essa questão do delegar as funções, separar direitinho melhor, cada um faz, ou então atribuir a mim outras funções, falou assim, é mais emocional, né? Foi o que eu mencionei antes. A empresa, ela é muito humana, é muito pele, sabe? Então, quando entra a questão, a gente se estressa, Maurício, assim, estressa mesmo, tá? Esse horário comercial, eu que bati na tecla com ela e percebendo a atividade, eu falei, parou, deu 6 horas, filho. Acabou. Não tem fórum aberto, não tem cartório aberto, não tem conservatório aberto. Hã? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não tem. No máximo, talvez por consideração, a gente atende uma respostinha aqui ou ali, dá uma reboladinha para acertar, mas no fundo, como toda e qualquer empresa, deu 6 horas, só vai responder no dia seguinte. Assim, a maioria das perguntas, dos questionamentos, das abordagens dos clientes, como está o status? E aí, viu para mim não sei o quê? Chegou o documento tal. Cara, o que vai se resolver agora pode se resolver na manhã seguinte, o que quer que seja. Então, ela tem muito disso de abraçar muito, resolver. Ela é muito mãezona, sabe? Então, assim, beleza, vamos separar o joio do trigo. Joga para mim que eu tenho mais carcaça, eu tenho mais estrutura emocional mesmo, também psicológica, para suportar essas pancadas. Aí a gente traz todos aqueles ensinamentos, traz o jiu-jitsu que já foi mencionado, tudo que eu aprendi ao longo desses quase 30 anos, 20 e tantos anos aí treinando, minhas experiências de vida. Então eu tenho esse suporte meu, essa força muito mais consolidada do que ela, né? Então é nessa hora que eu falo assim, não, joga no meu peito que eu resolvo. Não, porque a família tá me dá o contato que eu falo, que eu lido, obviamente com profissionalismo, com excelência, mas com postura, né? E eu falo, olha, o seu horário é tal horário. Faz uma diferença muito grande isso. Exatamente. Então eu me imponho de uma forma, obviamente, respeitosa, profissional, mas eu me imponho de uma forma mais concisa e direta, sabe? Com meus termos jurídicos, com uma proposta, né, mais dinâmica ali para resolução. Eu sou muito dito, né? Pintou o problema todo mundo tá vendo. Se a gente começar a debater sobre ele, a gente vai ficar aqui 10 anos falando do problema e criando outros problemas. Pintou, papum, derramou o leite, já olha, cadê o pano? Vamos buscar o pano e resolver. Então, nessa hora, eu tô com eu quero. Então, no momento que a gente está passando, né, de reaquecimento da empresa, do fluxo de caixa e tudo mais, é o momento da gente fazer essa transição da administração dela para minha. Eu estou absorvendo isso, pegando para tomar a frente, que eu tenho essa questão da delegação, eu sou mais líder do que chefe. Meu perfil é esse. Eu gosto muito do conceito de liderança e não de chefia, mesmo que às vezes seja necessário chefiar. Você vai lá e fala, não, tem que fazer, filhão, quero isso aqui feito. Tem que, papai, você joga para um lado, joga para o outro, você quer aquele resultado, né? Mas a liderança ou condução da coisa de uma forma mais tranquila é melhor. E ela tem, enfim, tá para ela se dedicar ao que realmente ela ama, que é estética. Né? Então a gente está nessa. Legal. Mas, Eric, só para finalizar aquele pedacinho lá, você pensou em desistir e tal, né? Mas o que te segurou? Pensei. O que falou assim? Cara, eu vou te falar, o que me segurou muito mesmo foram os clientes. Porque muitos deles se tornaram, assim, grande parte dos meus clientes se tornaram grandes amigos. Até hoje, eu tenho clientes que foram morar em Portugal em 2014, 2015. Foram morar em Portugal, foram os meus primeiros vistos de residência para Portugal. Assim, parceiros, se tornaram parceiros, indicam o cliente, abriram empresa em Portugal, além de me indicar cliente, ainda atendem os meus clientes lá na área imobiliária. Então, eu tenho muitos clientes que se tornaram grandes amigos e
E cada vez que eu pensava em desistir, me ligava alguém assim, o fulano de tal me indicou você, o Davi, o Pedro, sabe? Tanta gente, o Léo, indicaram você para fazer meu processo de nacionalidade, tenho uma família, somos 5 e não sei o quê. Eu falei assim, nossa, como que eu posso? Eu não posso deixar, né? Eu não posso. Mas eu assim, o Sérgio falou um negócio que foi tão interessante, que veio uma vozinha aqui no meu ouvido e falou assim, vai doer, né? Eu acho que, assim, muitas vezes quando você está na beira de desistir, seja de qualquer coisa, né? Assim, você vai desistir, a tradução é essa vozinha, assim, putz, vai doer. Vai doer. Vai. Né? Porque a dor de continuar é infinitamente menor do que a dor de terminar, né? Sim, não é assim. É muito forte, né? O desistir, ele não é o desistir por eu não gostar do que faço. O desistir, ele vinha na minha ideia, assim, na minha cabeça, porque era às vezes assim, muito exaustivo. Sim, saturou, né? Tinha dias que eu não conseguia ouvir ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria atender o telefone, eu não queria. Eu cheguei assim, a uma altura em que a Jaqueline, ela não é vendedora, ela é minha funcionária. Ela trabalha muito bem, ela é muito organizada, ela faz o fluxo de caixa, ela vê para mim tudo que é para lidar com o cartório, é ela que faz. Assim, cara, Jaqueline, eu não tô aguentando mais o fulano, o ciclano, não sei o que, atende, porque eu não quero falar com ninguém. E ela ia e me supria isso. Então, assim, eu tive essa lealdade e essa amizade da parte dela, que foi muito importante para eu permanecer com a empresa aberta. A Jaqueline foi um grande braço que eu tive desde que ela entrou para a empresa. E ela já desde 2015 que ela está comigo. E ela, assim, ela me ajudou muito. Eu falo assim, não, Érica, não desiste. Essas dificuldades são normais. E aí, assim, sabe, aquela voz que você precisa ouvir nos momentos em que você quer jogar tudo pro alto, que se dane os impostos, que se dane o cliente, que se dane tudo. Assim, não posso desistir. Vamos lá, a gente vai batalhar junto. E ela sempre falou isso para mim. A gente está junta nisso, então a gente vai superar junto, entendeu? Então, assim, acho que eu tive apoio, entendeu? Para eu não desistir. Legal. E é aquilo, né? O medo de se arrepender, porque eu sabia que eu gostava e os clientes me procuravam, não procuravam nem o nome da empresa, procuravam a Érica. Então, assim, nossa, eu devo ter assim, uma importância e um valor para alguém. Então, eu vou ficar aqui onde eu tô, entendeu? Porque era isso que eu pensava, entendeu? Fala, Sérgio, você ia complementar alguma coisa? Fala. Não, é justamente para voltar um pouquinho a fita. Lembra quando eu falei no meu momento lá difícil na dependência química e tal? Pô, você tá sozinho, a primeira voz é a tua. Poxa, é possível. E aquela pessoa do teu lado, aquele ombro forte, fala assim, vai que tu consegue, vamos lá. Mesma coisa coincidência, você acha? Mas eu acho que isso acontece em todas as esferas, em todas as áreas das nossas vidas, né? Quando a gente se depara, mesmo que essa companhia não seja aos nossos olhos vista, a gente nunca tá sozinho. Nunca tá sozinho. Mas nunca tá sozinho. Engraçado, né? Eu converso muito assim, com as pessoas que eu atendo e tem gente que vem contar histórias assim, eu tive uma empresa, mas não deu certo. Mas não existe negócio que não deu certo. Todo negócio dá certo. Então, assim, se a gente for pegar uma métrica só que é dinheiro, né? Um negócio você pode medir com várias réguas, né? Mas vamos pegar uma que é dinheiro. Qualquer coisa que você invente vai dar dinheiro. Qualquer coisa. Isso. O que acontece é que tem uma equação que, assim, toda vez que você se propõe a fazer alguma coisa, você bota lá tempo, esforço e dinheiro. E aí, muitas vezes, não dá certo, não é porque a coisa é ruim, é porque você não quer mais colocar tempo, você não tem mais energia para colocar lá, e você não tem mais dinheiro, né? E se o mesmo negócio for transferido para a mão de outra pessoa que tem tempo, esforço e dinheiro, a coisa prospera, né? Isso. O dinheiro é o mais fácil, né? O dinheiro é o mais fácil, porque assim, banco empresta, família empresta, você vende alguma coisa,
né? Se a ideia for boa, tem investidor. Investidor aparece, você começa a transacionar alguma coisinha e começa a brotar dinheiro, né? Se você tem sobrando tempo e energia, você faz gerar dinheiro. Com o dinheiro, você emprega tempo e energia de outras pessoas, tá? Então, assim, o dinheiro é um potencializador, mas não é o determinante. O determinante é teu tempo e tua energia. O tempo não tem jeito, né? Essa conversa que a gente teve aqui começou 1 hora atrás, o tempo já passou, não tem como resgatar. Vou voltar atrás. Bem, tempo já foi. Então tem hora que você olha, e se você trocar a palavra tempo pela palavra vida, você fala assim, eu não quero mais botar vida nisso. Né? Você olha para um negócio e fala assim, não quero botar mais um pedaço da minha vida nisso. Né? É muito penoso. E se a energia acaba, aí que não tem negócio mesmo. Entendeu? Fala, nossa, eu tô muito cansado, não aguento mais, não tenho energia para isso. Aí que vem as outras pessoas também, né? As outras pessoas chegam e fazem, não, peraí, mais um fôlego. Aguenta sim, você fez tanto até agora, tá tão perto, vamos lá, tá, não sei o quê. Aí você enche de energia de novo, aí coloca em prática, aí você começa a fazer as coisas num tempo menor, né? Aí você começa a empregar a sua vida naquilo com mais prazer, aquilo gera dinheiro. Aí o dinheiro você bota de novo no negócio, a coisa anda. Então, assim, nenhum negócio dá errado, né? É que a gente não quer mais botar tempo, nem esforço, nem dinheiro. E qualquer uma dessas vertentes aqui faz parte do ser humano, né? Não são coisas, né? É tudo energia, né? Tempo, esforço e dinheiro é energia ali. Sim. Então, assim, canaliza, coloca na direção certa, busca bons conselhos, né? Busca boas pessoas para te inspirar, tal. A coisa funciona. Eu tenho amigos, por exemplo, que tinham um restaurante. Na pandemia, alguns fecharam, né? Então, por exemplo, tinha um amigo que tem um restaurante no centro. Na pandemia não adiantava ele ir para o delivery, por exemplo, montar uma operação de delivery, porque ele não tinha raio de atendimento. Não tinha ninguém andando no centro. Então ele falou, vou entregar para quem? Não tem, então vou fechar. Então a equação tempo, esforço e dinheiro estava fácil, né? Ele falou, cara, eu vou fechar, não adianta ficar me esforçando num negócio que não vai dar em nada isso aqui. Não vai dar em nada. E para eu montar uma operação num outro bairro, pô, é muito tempo, eu vou perder muito tempo para montar essa operação e muito dinheiro. Não estou disposto, não vou. Aí teve outros que estavam em bairros que tinham, né, mais casas, por exemplo. Ele falou assim, vamos montar uma operação de delivery. Aí montou e prosperou, né? Prosperou, investiu tempo, esforço, dinheiro e prosperou. Acabou a pandemia, o cara tem 2 negócios. Tem o salão e tem o delivery. Então, tá indo bem. E tem outros que olharam para aquilo e falaram assim, eu não quero mais. Eu não quero mais, não vou. Aí foi a gota d'água. Mas por que desistiram? Porque não gostavam daquilo que estavam fazendo. O cara fazia, eu não aguento mais. Restaurante, principalmente, acordar às 5 da manhã, né? 4 da manhã, ir na Cadeg, comprar coisa, voltar. Né? Não quero. É gota d'água, vai embora. Eu acho que uma das coisas também que é preponderante nesse momento, assim, de não gostar do que está fazendo, eu posso tirar pelo seguinte, foi uma surpresa que o direito trouxe para mim e, obviamente, que a nossa empresa, que a empresa trouxe para mim mais ainda, que já foi mencionado, que é essa serventia, né? Que a gente falou sobre servir. Qual o significado realmente desse meu negócio? De que forma eu sirvo, seja através de bens, através de serviço, de produto? O que ele beneficia? O que eu estou levando para o meu cliente? Né? E de que forma eu contribuo com a vida do meu cliente? Aquilo lá que eu estou dando uma garrafa, eu não estou simplesmente a garrafa de água. Aquilo ali é uma forma dele conter um líquido que vai hidratar, eu vejo aquilo como um benefício para a vida. Então, a minha forma de ressignificar o meu produto vai fazer uma diferença absurda na hora que você acordar. Eu estou levando a vida. Por exemplo, quando a gente acorda, por mais talvez penoso, enfadonho, trabalhoso que seja, eu estou acordando naquela disposição de, poxa, a gente vai realizar mais um sonho, uma família. Imagina como nós recebemos vídeos de depoimentos, Maurício, de pessoas chorando, cara, de casais se abraçando por terem um passaporte na mão, falando assim, meu Deus, aqui, fulano, Beltrano, poxa, a gente conseguiu, beijando aquele sorriso. Isso não tem preço. É muito bom, né? É muito bom. Então, nessa hora, o estímulo, além de outros fatores também, financeiro, de não desistir, um deles, pelo menos para mim, é esse.
de eu conseguir perceber o quanto esse serviço que nós disponibilizamos no mercado, ele muda pode a vida de alguém, né? Exatamente. Então tá aí, ó, pô, legal, vamos botar isso na frente. Aí eu digo, por exemplo, a gente também tem a inspiração nossa, abrindo aqui pro público, né, que é um segredinho, de termos uma escola de jiu-jitsu, né, da gente montar um próprio negócio nosso também dentro do jiu-jitsu. Legal. Porque, sabe, de abrir isso lá na frente, a gente já tá pensando, já tá estudando isso aqui, a possibilidade, mas o quanto o jiu-jitsu beneficia as pessoas, não só a arte marcial em si. Eu sou muito suspeito para falar. Eu já passei, inclusive, pela depressão, foram lá me catar dentro de casa, me vestiram um kimono, volta a treinar, hein, rapaz, todo jeito, todo lugar é lá. Então, assim, o quanto realmente se transforma, a gente vê a Érica como exemplo, você que está começando, outras pessoas. Eu já estive na faixa branca e só apanhava, né? Como todo e qualquer negócio, pequeno negócio, a gente está falando do empreendedorismo, vamos trazer isso, o faixa branca para o empreendedor. Tá começando, meu irmão, tu vai apanhar, dá de pau ali, tu vai ficar, ó, dia após dia. Até pegar uma cesta ali e falar, opa, agora entendi. Opa, né? Aí, agora já consigo me equilibrar. Agora já consigo perceber meu terreno de uma outra maneira. Meu oponente, que são inúmeros, né? Meu oponente, o cliente, o fornecedor, são os prazos aqui. Opa, vou estudar para me lidar melhor com isso. Então, assim, a gente quer abrir uma escola, a gente quer fazer, mas trazendo tudo isso e aprimorando dentro da gente, né, o nosso conhecimento com relação a isso. E a vida segue, cara, a vida segue. Pra gente fechar, qual a dica que vocês dariam para quem tá pensando em empreender? Começa. Amor, você primeiro. Eu? Érica, vou falar Érica, formalizando aqui. Vai lá, Érica. Bom, eu digo que a pessoa, que dificuldades todo mundo tem, todo mundo passa, e que a pessoa invista tempo e entenda e perceba que para empreender é preciso ter principalmente o que a gente acabou de falar, que é tempo. Você precisa investir tempo, se dedicar de verdade àquilo que você quer, que você sonha, que você projeta para a sua vida. Porque empreender não é fácil, também ninguém disse que era. Sim. Há dificuldades e as dificuldades todas são superáveis. Só a morte é que não tem solução. Por enquanto, é isso. Por enquanto, o resto supera-se. Muito bom. E você, Sam? Então, vamos lá, cara. Assim, eu poderia trazer aqui inúmeras analogias, metáforas e a gente vai de básico aqui, né? Primeiro, para você que quer empreender, duas coisas. A necessidade faz o homem. Duas não, acho que eu vou falar três, eu vou falar assim, né? A necessidade faz o homem. Tá difícil, meu amigo, minha amiga? Você quer arrumar uma forma de ganhar dinheiro? Você tem duas opções. Ou faz o que você gosta, acredita e vai atrás, ou faz o que o mercado pede. A gente vê aí atualmente inúmeras novas necessidades sendo criadas, né? A gente tem, por exemplo, Rappi, Uber e outras coisas que surgiram. Por exemplo, o Uber, um cara pensou, pô, tem o táxi, tá, mas tem um amigo lá que está desempregado, tem um carro, ele não pode trabalhar levando gente para cima e para baixo? E assim por diante, outras coisas mais que a gente vai falar. Ou posso fazer como a Érica falou, eu gosto de estética, beleza, estuda, faz lá o seu planejamento de casa, de campo, de orçamento, mete bronca, acredita, dificuldade vem, como ela falou, obstáculo vem, somos faixas brancas, vamos apanhar muito, mas tem as outras faixas, tem o processo até o momento em que, como eu, sem querer aqui me vangloriar, graças a Deus e graças aos meus esforços principalmente, eu cheguei aqui. Deus pode querer o que Ele quiser na sua vida. Vamos botar assim, você vai ser faixa preta, Sérgio, mas se antes dele eu não quisesse, eu não teria chegado lá. Sim. Passei por milhões de processos, milhões de coisas na vida dentro e fora do tatame, mas foi ali, ó, trabalhinho de formiga, acreditando, apanhando, sangrando, lesionando, não desistindo, eu cheguei onde eu cheguei. Então, como ou você faz o que você gosta e acredita e vai ali, ó, firme e forte, fiel ao teu sonho, ao teu objetivo, filtrando principalmente as companhias. Águia voa com águia. Leão anda com leão. Não adianta que eu não vou evoluir se eu estiver ao meu lado, sem desmerecer. Mas o leão é com leão, a zebra é com a zebra, assim por diante, é você dentro do seu. E você vai crescendo, ele vai amadurecendo, vai absorvendo, aceitando cada fase do processo com gratidão.
com empenho, com foco, força, foco e fé. A força para você acreditar que você realmente é capaz de lutar e ter o esforço, o foco naquele projeto, naquele objetivo, despendendo o tempo que você precisa, e a fé para que aquilo realmente dê certo, e você vai passar e você vai um dia poder celebrar. Se não celebrar, bola para frente, vamos para o próximo. Eu só não vou ficar aqui resmungando. Se o mundo acabar em barranco, não serei eu nem a Érica que vamos ficar encostados ali reclamando da vida. A gente vai descobrir alguma coisa, como vocês aí, como o próprio Maurício, a gente vai crescer. Beleza? Bom, força para todo mundo e vamos lá. Pô, perfeito. Quem quiser falar com vocês, acha como? Acha por onde? Quer falar? Posso falar. A gente tem um site, que é o www.exerconsultoria.com.br. O Exer é difícil de escrever, meu sobrenome, HECKSHER, consultoria.com.br. Ou através do WhatsApp. O Instagram é exer.imigração, @exer.imigração. E o WhatsApp é o 21 997031975. Perfeito. Maravilha. Vou botar tudo aqui. E muito bom. O Instagram falou imigração.exer, né? Não, exer.imigração. Exer.imigração. Ó, Exer é assim, galera, ó. Aham, perfeito. Excelente. Gente, obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom, foi uma aula aqui. Nossa, minha obrigado a você. Só subiu. Fantástico. O episódio de vocês é fantástico. Assim, não mal cabe um episódio só. A gente podia fazer mais aqui. Vocês têm história para contar. Muito bom. Muita coisa. Muita coisa. Foi muito legal. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. No coração. Fico muito feliz. Obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Legal. Semana que vem tem mais. É isso. Beijo para vocês. Tudo. Tchau. Obrigada. Tchau. Sucesso.